Oi pessoal, o assunto hoje é polimento e enceramento. Qual a diferença? Já me perguntaram algumas vezes qual seria a diferença de eu polir uma peça de resina e encerar uma peça de resina. E tem uma diferença razoável, os dois obtêm no final basicamente um bom brilho, mas tecnicamente eles são bem diferentes. Eu vou tentar explicar aqui bem resumidamente. Eu já falei algumas vezes, tem um outro vídeo que eu falei para vocês sobre processo de lixamento e polimento. Existe toda uma metodologia, um passo a passo para se fazer um lixamento e um polimento. E também algumas pessoas tiveram dúvidas sobre algumas outras coisas sobre lixa. Então vamos pensar uma superfície lisa. Uma superfície lisa, ele normalmente vai dar um bom brilho. Quando a superfície está irregular, o que você costuma fazer? Você vem lixando. A primeira lixa, ela vai depender da irregularidade. Irregularidades maiores começa com lixas mais grossas, irregularidades menores começa com lixas mais finas. O que acontece muitas vezes, as pessoas falam que fazem todo o lixamento e polimento e mesmo assim não obteve brilho. Existe um erro muito comum. Por exemplo, eu comecei a lixar com uma lixa, vamos lá aqui. Então vamos representar mais grosseiramente essa superfície com a lixa 500. Aí eu pulei para a lixa... Opa! Pulei para a lixa 600. Então ela já está numa irregularidade um pouco menor. E assim sucessivamente. Eu vou pular para uma 800, para uma 1000, para uma 1200, uma 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000. Quando eu chegar na lixa 5000, que é a mais fina, o que vai acontecer? Eu vou ter praticamente uma superfície muito lisa, com irregularidades muito pequenininhas, praticamente quase que lisa. Só que ela ainda não tem brilho porque ele tem uma leve irregularidade. Qualquer coisa para dar brilho ele tem que estar muito, mas muito liso, ok? Aí eu vou vir com as ceras polidoras, não são ceras de brilho, de enceramento. São ceras polidoras, que eles têm grãos mais finos do que a lixa 5000. Aí eu vou polir com a cera número 1, depois com a cera número 2, e aí eu finalmente consigo uma superfície plana. Aí eu tenho brilho. O que é muito comum acontecer? Voltamos àquela questão de eu ter feito a lixa 500. Só que daí, em vez de eu partir para 600, eu vou partir para 800 ou para 1000. Eu dou uma pulada em lixa. O que acontece é que eu vou ter algo assim. Eu tirei os picos maiores, mas eu não consegui tirar os sulcos que ficaram. É tão microscópico que você talvez não perceba. Aí eu pulei da 600 para 1200. Aí da 1200 eu quero pular para 5000. Direto, digamos assim. O que vai acontecer é isso. Eu tenho uma superfície relativamente plana, mas eu tenho algumas cavidades que eu não consegui tirar, porque tanto a lixa 1200 quanto a lixa 5000, ela não consegue tirar tanto. Então ele vai tirar só o que está no topo, o que está para baixo ele não tira. Aí você vai ver com o polimento e vai ficar isso.
lisinho aqui em cima. Só que você tem microsulcos que você não vê. E quando a luz vai bater, é uma questão de física. Quando a luz vem, opa, e bate aqui, ela reflete por igual. Se a luz bate num sulco, ele bate desuniforme. E aí não puxa brilho. Por isso que uma superfície que não tiver completamente com bom lixamento e um bom polimento, ele não vai dar brilho. O que acontece às vezes é que aí existe uma outra situação que a gente vai partir da diferença para o enceramento. Então, o enceramento, que acontece? Eu tenho a superfície que está relativamente plana, mas eu tenho pequenas imperfeições. O que vai acontecer é que, quando eu aplicar uma camada de cera, eu coloquei uma camada de cera. Ok, essa camada de cera eu coloquei com uma certa generosidade, e aí depois eu venho com aquela flanelinha, microfree, fibra ou coisas bem suaves, para tirar o excesso de cera e dar o brilho. O que vai acontecer no final é isso. Eu vou ter uma camada cobrindo tudo. E aí quando a luz vier, ele vai refletir por igual, porque ele está com a superfície completamente plana. Só que qual que é o problema do enceramento? O enceramento ele é uma película, que ele é uma película temporária. Com o passar do tempo ele vai desgastando e aí esses sulcos voltam a aparecer. O brilho aí nesse caso ele é muito mais temporário do que um polimento. Perfeito, gente. Eu espero ter sido claro qual que é a diferença de você ficar pulando muitas lixas, porque apesar de eu ter feito mais um vídeo falando só sobre o uso de várias lixas, ainda me perguntam sobre isso e me questionaram se não poderia encerar. Pode, mas o enceramento é um brilho temporário, ok? Perfeito, gente? Ficando dúvida ainda, não tem problema, me manda um e-mail, faz um comentário aqui embaixo, manda perguntas, enfim, até a próxima, tchau!